se eu for para a igreja, eu vou ter que mudar a minha vida. Mas Jesus ele fala assim: vinde como estáis. Mas vamos parar para pensar uma coisa. A pessoa não quer mudar de vida porque ela não quer obedecer a Deus. Porque ela não quer deixar aquilo que desagrada a Deus de lado. Ela prefere, porque o mudar de vida significa algo novo. E ela tem medo daquele algo novo. Porque ela se encontra segura naquela situação em que ela se encontra. Naquela situação em que ela está. Então, qualquer variação daquela situação em que ela se encontra produz medo, porque ela não sabe o que vem pela frente, porque ela não ouve a voz de Deus. Muitas vezes Deus tem dito aos nossos corações, muitas vezes Deus tem dito ao seu coração, muitas vezes Deus tem falado com você o que Ele deseja para a sua vida, e muitas vezes nós queremos ser teimosos e não obedecer. E qual é a consequência disso? É a morte dos sonhos de Deus sobre a sua vida. É a morte das promessas de Deus sobre a sua vida. Porque quando nós não obedecemos à voz do Senhor, é isso que acontece. A gente não vive aquilo que Deus programou para a gente, aquilo que Deus planejou para a gente. Então, as pessoas elas preferem continuar por medo de mudar na mesma situação, mesmo aquela situação sendo ruim, mesmo aquela situação trazendo ali problemas, trazendo ali sofrimento, trazendo ali uma série de questões que, se ela tiver ouvido a voz do Senhor e tomado uma decisão sobre essa voz do Senhor, assim como essa mulher tomou, de sair para onde quer que ela fosse, ela não passaria os 7 anos de fome, ela não passaria o sofrimento, ela não passaria nada disso. Basta somente ouvir a voz de Deus. E muitas vezes Deus tem falado com você repetidamente. Mas será que você tem dado ouvido ao que ele tem dito? Será que você tem obedecido à ordem do profeta de sair dessa terra? O número 7 na Bíblia, ele pode ser interpretado em alguns casos, literalmente aí, mas o seu significado, de um modo geral, ele é simbólico nesse caso. Ele significa um período específico de tempo. Que ele nesse caso, é o estabelecimento de algo. Ele é tido como um número da perfeição. E a gente pode ver várias vezes Deus usando o número 7 na Bíblia. Aqui nessa passagem, em Gênesis 2:3, que a Bíblia fala que é o 7º dia ele descansou. Gênesis 29:18, e assim vai. Então a gente tem que entender que nós temos que obedecer à voz de Deus. E aqui está o simbolismo do 7, porque quando a gente obedece, nós estamos então fazendo com que os planos de Deus sejam perfeitos sobre a nossa vida. Se você quer viver os planos de Deus sobre a sua vida, as bênçãos de Deus sobre a sua vida, seja obediente a Ele. Obedeça a voz dEle. Porque aí a perfeição da bênção dEle se cumpre. Número 2. O primeiro passo para a posse das bênçãos que Deus tem para nós é a obediência à palavra dEle. No versículo 2 aqui, olha o que a mulher fez. Eliseu falou com ela. Mas olha o que ela fez. Eliseu lançou uma palavra, falou: olha, sai dessa terra.
e vai para onde você puder ir. Durante 7 anos. Depois você pode voltar. A mulher tinha a opção de rejeitar essa palavra e falar, não, eu vou ficar aqui, você está ficando louco. Tá tudo bem? Como é que vai cair fome aqui? Né? Mas ela, olha o que a palavra diz, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Você tem que tomar cuidado com quem você está dando ouvidos. Muitas vezes são pessoas que não são usadas por Deus e estão te dando conselho. E muitas vezes conselho errado. Muitas vezes estão te dizendo palavras de situações que não vão agradar a Deus. Muitas vezes estão falando coisas que vão contra aquilo que os princípios que Deus estabeleceu para a sua vida. O segredo dessa mulher aqui é que ela fez segundo a palavra do homem de Deus. Ela soube reconhecer que não era qualquer homem que estava falando com ela, mas era um homem usado por Deus. Se chegasse talvez qualquer outra pessoa ali e falasse para ela, olha, sai que vai cair uma fome aqui e vai embora daqui. Talvez ela ficasse numa dúvida, falar, será que isso é verdade ou é mentira? Mas ela sabia que aquele homem era usado por Deus. E, portanto, ela deu crédito àquela palavra. Porque ela sabia que não era palavra vinda daquele homem, mas era uma palavra vinda do próprio Deus. Então, saiba reconhecer as vozes que têm falado para você. Saiba reconhecer o conselho que muitas vezes você tem recebido, porque às vezes não é o conselho de Deus. Muitas vezes é o conselho do próprio inimigo, sussurrando através de pessoas. Assim como Deus usa pessoas para falar com você, o inimigo usa muito mais pessoas para falar com você também. Então ouça a voz de Deus. Reconheça a voz de Deus. Saiba quando é. Amém? O terceiro aqui, o segundo passo é o nosso clamor e a nossa oração diante do rei. E olha aqui, o que essa mulher fez aqui no 3, ó. Vou colocar aqui. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Primeiro Deus dá uma ordem para aquela mulher, através do profeta Eliseu, e manda ela sair daquela terra que já era dela. Aquela mulher se afasta e vai em obediência e vai embora. E passados 7 anos, aquela mulher retorna. E quando ela retorna, ela vê que as terras que ela possuía já não estavam sob a sua posse mais. Já tinha outras pessoas usando aquela terra. Alguém já estava ocupando aquela terra no lugar dela. Então ela foi buscar quem? Ela foi buscar quem poderia resolver o problema dela, que era o rei. Olha a relação aqui. Deus tem falado ao seu coração. E você não precisa ir a outro lugar buscar a solução a não ser com o rei. E esse rei que eu estou falando é o rei Jesus. A Bíblia fala que ninguém chega a Deus a não ser através de Jesus. Então, o que você precisa para resolver o seu problema hoje é você buscar ao rei, é você clamar a este rei, assim como essa mulher clamou ao rei Jorão pelas suas terras, pela sua casa, para que fosse restituída a posse delas. Você hoje tem a oportunidade de clamar ao Rei Jesus e pedir a restituição daquilo que muitas vezes o inimigo tirou de você. Ou até mesmo pessoas, ou até mesmo circunstâncias da vida que acabaram tirando a posse de algo sobre a sua vida e que você precisa da restituição. E o único capaz de restituir, assim como no caso dessa mulher, era o rei Jorão, no nosso caso, o único capaz de restituir algo na nossa vida é o Senhor Jesus.
Então você deve buscar esse Senhor, você deve buscar o nosso Rei, porque Ele é o intermediador entre Deus e os homens, como a Bíblia nos ensina. Não existe outro caminho além do Rei Jesus. Amém?